de 10 anos de atuação no mercado, a ClickBus é a maior e a principal plataforma de venda de passagens rodoviárias no Brasil. A empresa atende mais de 300 mil rotas nos principais terminais rodoviários do país e já emitiu mais de 60 milhões de bilhetes. Para falar sobre essa trajetória de sucesso, o JR Business de hoje conversa com Philip Klein, que é CEO da ClickBus. Seja muito bem-vindo, Philip. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e uma honra representar a ClickBus. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. O JR Business é transmitido na Record News e também pelas plataformas digitais da Record e tem a nossa versão em podcast se você preferir ouvir. Bom, Philip, para começar, eu queria saber muito sobre a criação da ClickBus. A ideia foi ter uma experiência boa, em viagens de ônibus. E, além do mais, fazendo tudo pelo celular. Deu muito certo, né? Com certeza. Estamos completando 12 anos de vida. A empresa foi fundada em 2013. Eu estou na empresa há um pouco mais de 4 anos, então não vivenciei a experiência toda, mas eu conheço muito bem a história. O que a gente gosta de destacar, quando a ClickBus nasceu, lá em 2013, apenas 1 ou 2% de todas as passagens intermunicipais e interestaduais do rodoviário eram vendidas online. Então era uma penetração muito baixa. Hoje a gente está mais próximo dos 35% e a gente acredita que a ClickBus foi uma das grandes atuadoras nessa momento de penetração. E a brasileira viaja de ônibus, Então, enquanto temos pouco menos de 170 aeroportos comerciais no Brasil, são mais de 300 mil rotas, que nem você falou, e quase um destino em cada município que tem no Brasil. E, de novo, a ClickBus se vê como o principal protagonista na parte de venda de passagens, na parte digital do Brasil, do rodoviário no Brasil. Como é que vocês encontraram essa lacuna no mercado? A ClickBus ela nasceu com um projeto global. Na verdade, eram 8 países do qual a ClickBus nasceu, tanto no Brasil como países na Europa e países na Ásia também. E, de novo, vendo essa oportunidade da digitalização e, de fato, fazer uma experiência melhor do que você ir fisicamente no guichê para poder ter que comprar passagem na hora da viagem. Essa foi a grande sacada. E, de novo, cada vez mais a gente vê a ClickBus como atuando na jornada inteira. Então, desde a hora de selecionar qual vai ser o destino, qual vai ser a data da viagem, para, efetivamente, a parte da compra e, eventualmente, depois, para poder fazer uma alteração, uma remarcação ou até uma mudança de categoria. Foi difícil fazer as viações entrarem nesse negócio, se convencerem de que seria uma boa ideia? Diferente do setor aéreo, que nós temos 3 empresas agora no Brasil, potencialmente virando 2, o setor rodoviário conta com mais de 300 grupos. E muitas dessas empresas têm atuações locais, não são empresas que têm atuação no mercado nacional. E tem desafios para a parte digital, a expertise dessas viações, e de novo, o Brasil é um destaque quando se fala do transporte rodoviário de ônibus, é o país mais seguro do transporte rodoviário, com grandes tecnologias e trabalha na cadeia inteira, Aqui temos até montadoras que participam e fazem esses ônibus confortáveis que a gente tem. Então, tendo um parceiro que nem a ClickBus, para de fato ajudar na parte digital, mas também explicar como funciona a jornada, quais são as demandas, as dores dos clientes, as viações enxergaram muito bem. Hoje nós temos mais de 300 parceiros associados e, de novo, a gente é muito conhecido no mercado pela nossa atuação B2C, pela clickbus.com.br, pelo nosso aplicativo. Tivemos 62 milhões de pessoas que já viajaram com a gente, mas a gente tem uma atuação muito forte no B2B também. Então, não só a gente faz a venda dessas passagens rodoviárias, mas muitas vezes a gente vem com soluções, principalmente de tecnologia e soluções de fintech. Falando em tecnologia e uso de inteligência artificial, vocês estão desenvolvendo projetos também para alinhar mais ainda o que vocês já fazem? Nossa, inteligência artificial é a grande revolução que a gente está vivendo aqui, Dizem que é como se fosse um momento iPhone, uma nova era. Alguns até comparam com a invenção da eletricidade. E a gente, como uma empresa, uma travel tech, a principal travel tech do rodoviário, a gente respira tecnologia. Então a gente está abraçando inteligência artificial de todas as formas possíveis. Esse ano a gente investiu 15 milhões de reais em inteligência artificial e cada vez mais ela se torna parte fundamental da nossa jornada. De maneira prática,
o que o consumidor consegue ver que tem inteligência artificial? Porque no bastidor, com certeza, deve ter muita inteligência artificial, mas como que a gente enxergaria o que vira inteligência artificial? Então, além dos processos internos de ganho de eficiência, de melhora de qualidade, a gente separa em 3 pilares a nossa jornada de inteligência artificial com os nossos viajantes. A primeira jornada é o antes da viagem. É utilizar de tudo que a inteligência artificial generativa tem para trazer informações, para personalizar, customizar uma viagem para o nosso cliente. E aí, de novo, tem na própria jornada de compra. Então, a gente tem adotado muito a inteligência artificial conversacional. A gente tem uma filosofia que a interface ela vai mudar, ela vai chegar para uma conversa. Então, nesse segundo pilar, a parte de compra também, isso já pode ser visto no nosso aplicativo e no nosso site, essa experiência conversacional. E o nosso terceiro pilar é com toda a parte ali durante ou após a viagem. A pessoa perdeu o ônibus, a pessoa precisa remarcar o ônibus, a pessoa tem alguma outra necessidade de atendimento. Aí sim, em vez de ter que encontrar na interface, achar a melhor forma, nada melhor do que você conversar com alguém para resolver o seu problema. E quem são os usuários hoje da plataforma, do aplicativo? Então, a gente vende aproximadamente 15 a 20 milhões de passagens por ano. Então, a gente tem uma representatividade enorme dentro do Brasil. Mas temos alguns casos de uso específicos, né? Então, o caso de uso de turismo é muito visto também. O caso de uso, por exemplo, do trabalho da pessoa que mora num município vai trabalhar no outro município também é. O caso, infelizmente, de algum tipo de necessidade de saúde. Também são casos de muito destaque. Quando a gente faz o corte demográfico na nossa base, de novo, atendemos a todos os estados, praticamente todos os 5.500 municípios no Brasil, a gente vê uma pequena diferença ali do masculino e do feminino, então 55% da nossa base é feminina, e nessa base feminina predominantemente jovem, de 18 a 27 anos, com uma renda de menos de R$4.000. Como é o desafio de colocar também outras idades, né? Pessoas com mais de 50, mais de 60 anos, que têm menos familiaridade com a tecnologia, mas que também, né, gostariam de viver essa experiência. A personalização e o entendimento da jornada de cada usuário é fundamental para a gente. Então, a gente investe muito em pesquisa, a gente investe muito em experimentação, e a nossa visão é, cada vez mais, ter jornadas milimetricamente calculadas para as diferentes necessidades. E você vê que o mercado tem trabalhado muito isso. A Uber, recentemente, lançou um aplicativo bem mais simples, propositalmente focado nas pessoas de maior idade. Então, esses movimentos nos inspiram e a gente sempre quer que duas pessoas diferentes abrindo o nosso aplicativo vão ter experiências diferentes, baseado nas dores e necessidades deles e delas. E como são as estratégias de vocês para evitar golpes, fraudes, com o uso da inteligência artificial, né? E tem muitos dados que acabam sendo passados. Como é que vocês cuidam desta área? Uma das coisas que a gente mais preza na nossa marca, nos 12 anos de atuação, é a confiança da marca. Então, hoje, mais pessoas procuram ClickBus no Google do que passagem de ônibus, quase o dobro. Então, isso é uma marca do qual a gente construiu nesses 12 anos. E a gente investe muito em segurança. Temos várias camadas de segurança nos nossos aplicativos, em todas as nossas interações. E quando a gente fala de inteligência artificial, a nossa ambição é muito grande. A gente se vê como, hoje, a principal travel tech do setor rodoviário em sendo a camada de inteligência artificial do setor rodoviário. E para isso a gente está investindo muito no investimento do qual eu comentei dos 15 milhões, está em cima para garantir que a gente está tendo todas as precauções necessárias, que a gente está respeitando as regras de LGPD e que a gente pode evitar aí potenciais fraudes e tudo. E, de novo, isso é uma coisa constante, sempre melhorando aí também. Então, em alguns casos de inteligência artificial, a gente queria mercado com mais rapidez, até para testar alguma experiência nova, mas a gente tem que ter certeza do qual a gente já tenha feito todas as validações necessárias de segurança antes da gente soltar isso nos nossos canais. Agora, se tratando de um país continental como o Brasil, você já falou 300 mil rotas, confirmou que a informação estava correta, né? Qual que é a diferença entre regiões do país quando se trata em comprar passagem, comportamento do consumidor? É muito louco, né, que a gente realmente tem um posicionamento muito forte, especialmente na região sudeste, que tem uma maior digitalização. Mas, por exemplo, a gente vai, para a região norte e a gente viu que muitas vezes a jornada ou ela inicia
ou ela acaba na água, né? Que muitas vezes ali na região norte você tem ali a interação com o barco. Então, cada vez mais a gente enxerga essa jornada e tenta ver como é que o rodoviário melhor se encaixa. Outros exemplos aqui também, na região sul, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, no qual a gente está tendo essa entrevista. As pessoas vão muito para a orla, vão muito para a praia ou vão muito para a serra. Então, tem nuances, por exemplo, sobre como é que vai estar o tempo, se tem algum evento específico. A gente teve os grandes eventos no Rio de Janeiro, tanto esse ano quanto no ano passado, com o show da Lady Gaga esse ano e o da Madonna ano passado, onde a gente teve, olhando ali os eixos Rio e São Paulo, mais viajantes do que no Carnaval. Então, a capacidade de entender como é que vai ser os diferentes caminhos que as pessoas vão fazer, as diferentes viagens, a gente consegue trabalhar junto com as viações para fazer uma antecipação, até com necessidade de ônibus a mais, para poder fazer uma logística mais suave, em até a ajudar essas empresas a prepararem para esses grandes eventos. Vamos entrar mais nisso então, porque é um assunto muito interessante, né? Tem tido muitos shows, muitos musicais, festivais, tanto em São Paulo quanto no Rio, né? E o público de vocês, majoritariamente jovem, você deve ter essa percepção muito fina, né? De viagens, e são passagens em conta, né? As passagens de ônibus acabam sendo mais em conta. Como é que é essa estratégia junto com as empresas para lidar com esse número? Porque, assim, é um número que estoura, né? Eu vou falar até de uma experiência pessoal que eu tive fazendo uma matéria numa rodoviária e a pessoa falando, puxa vida, já está acabando todas as passagens aqui porque tem tal show de fulano de tal e aí eu tô sabendo que não dá para eu comprar de hoje para amanhã. Então, como é que vocês lidam? Qual a estratégia para colocar mais ônibus, para oferecer mais possibilidades para o cliente de conseguir fazer essa viagem? Com certeza, esse descasamento do horário e dos eventos, ela muitas vezes pode gerar essas fricções, né, se eu posso chamar assim. Uma característica do viajante rodoviário é a compra da última hora. A pessoa deixa para comprar a passagem na última hora, porque normalmente vai ter, algumas vezes não tem, ou na categoria no horário que tem. Então, diferente do aéreo, onde a pessoa se planeja, muitas vezes com dias, se não semanas de antecedência, para garantir uma tarifa mais competitiva, isso ainda não acontece no rodoviário. Nos nossos canais, que já são digitais, que já são de pessoas que querem preparação, 56% das passagens são compradas em até 48 horas antes da saída. Ou seja, no último instante. Então, cada vez mais a gente tem entendido quais são os incentivos, e a gente fala de incentivos econômicos, além de outros, para poder aumentar essa antecipação. Então, a gente trabalhou muito essa parte de antecipação, especialmente no show agora da Lady Gaga no Rio de Janeiro, que a gente teve de aprendizado na Madonna, e a gente viu esse comportamento de planejamento acontecendo e permitindo que as viações pudessem reagir. E outra característica interessante do rodoviário para esses eventos é que não só o custo do transporte pode ser grande, mas o de hospedagem também é. E muitas vezes, dependendo do destino, a hospedagem é até mais cara. E aí entra um diferencial do ônibus. Então a pessoa, ao, por exemplo, ir de São Paulo para o Rio de Janeiro para assistir um show da Lady Gaga, consegue ir num leito-cama super confortável, dormindo, e não precisa chegar o dia antes, ou no dia que provavelmente é mais caro, outro tipo de transporte, ou ter que chegar no dia antes e ter que arcar com custo de hotel. Então tem umas nuances da característica do rodoviário que cabem que nem uma luva em eventos desse grande porte. As pessoas estão redescobrindo o rodoviário nesses casos de uso. Você chegou a comentar aqui que são em torno de 20 milhões de passagens ao ano, né? O negócio da empresa cresce ao mesmo tempo em paralelo com o transporte rodoviário do país ou tem uma diferença? A gente cresce muito mais rápido do que a própria indústria. A indústria já é uma indústria de décadas, né? Tem algumas empresas que vão fazendo quase 100 anos de idade também. A gente vê o mercado, ele tem crescido 3 a 5%. Mas como a gente tem trabalhado muita parte de digitalização das pessoas que compram off e começam a comprar no on, a taxa de crescimento da ClickBus é muito maior. Esse ano a gente está crescendo mais de 30%. Agora, falando de outros países, a ClickBus está em outros países? Hoje a gente tem uma atuação 100% nacional, mas a gente acabou de fazer uma aquisição agora que tem operações em outros países. A gente está aguardando a aprovação do CAD ainda, mas eventualmente vamos sim explorar oportunidades internacionais. É um grande desafio. Com certeza. Felipe, em relação a um projeto que vocês têm,
houve a primeira edição do ClickBus Academy. O que exatamente é o objetivo? É trazer IA de uma maneira mais fácil para as pessoas? Conta pra gente. Quando a gente olha o setor rodoviário, a indústria rodoviária, são quase 300 empresas no Brasil inteiro, muitas regionais e muitas carentes de informação do que está acontecendo nesse mercado digital. Até com tradução, né? Como é que a inteligência artificial pode impactar o setor rodoviário. Então, a gente já faz uma série de eventos no Brasil, mas a gente fez o primeiro Bus Academy, que é assim, juntar empresas do mercado, principalmente viações e parceiros da ClickBus, para um dia de imersão para falar de tecnologia, para falar de tendências atuais e para poder começar a desenhar um futuro na frente. E esse ano a gente elegeu, claro, o tema de inteligência artificial. Então, nós vamos chamar pessoas do nosso time que, de fato, constroem as inteligências artificiais dentro da empresa para explicar um pouco o que a gente está fazendo, como que a gente enxerga essa revolução e como é que isso pode impactar os negócios dessas empresas. E é uma maneira também de troca com essas empresas parceiras? Com certeza, a gente aprende muito também, né? Compartilhando ali as nossas visões do futuro, mas entendendo o que é que essas pessoas estão pensando dentro das empresas, o que elas estão fazendo de projetos, especialmente com inteligência artificial, ajuda mesmo a ter esse relacionamento e essas trocas muito ricas. E no caso do ESG, é muito importante para a ClickBus ter essa consciência? O consumidor pensa sobre isso ou é importante que a empresa pense pelo consumidor? Não, isso é uma responsabilidade muito grande das empresas também. Primeiro, quando a gente olha o setor rodoviário de transporte de ônibus, especialmente o E da letra ESG, viajar de ônibus é muito melhor para o meio ambiente. Você tem muito menos emissão de dióxido de carbono, por exemplo, de fazendo uma viagem por avião ou fazendo uma viagem num carro particular. Então, a indústria em si já é uma opção ESG. Segundo, a gente olha internamente a nossa responsabilidade também. Então, quando a gente fala do lado S, do lado social, a gente criou o Bus Transforma, que é um programa interno nosso, todos podem conhecer via clickbus.org, onde a gente faz a doação, a gente faz parceria com empresas, com indivíduos que precisam de algum tipo de viagem, e a gente faz a doação dessas passagens. Já são mais de 10 mil pessoas transportadas gratuitamente nesses 3 anos de programa, e casos incríveis, né? Recentemente a gente teve uma parceria com o Instituto TMO, transplante de medula óssea. Na hora do transplante de medula óssea, normalmente é uma hora muito difícil, né? As pessoas precisam ir a determinados centros onde existe esse tipo de tratamento, e a gente faz todo o trajeto, tanto dos doadores quanto as pessoas recebendo os transplantes para esse instituto. E mais recentemente também, uma ONG chamada Um Sorriso, que são pessoas são dentistas aqui da região do Sudeste, vão para a região Norte ou Nordeste. A gente recentemente levou 6 desses dentistas para a região Nordeste, que fizeram mais de 500 tratamentos lá de forma gratuita. Então, todo o transporte ele é oferecido pelo nosso programa, o Bus Transforma. Ainda falando sobre mercado, né, do transporte rodoviário, como é que você enxerga esse mercado nos próximos anos? Claro que a ClickBus está crescendo, né, mas como é que você enxerga mais gente andando de ônibus? Quais são os pontos ali que vocês se apoiam, os estudos que vocês têm a esse respeito? A gente investe muito em pesquisa, a gente investe muito em experimentação e a gente vê cada vez mais grandes mudanças, né? Então, com a pandemia, a gente teve uma mudança do trabalho híbrido, do trabalho remoto, né? Muitas vezes a pessoa até mora mais longe, porque pode ter uma condição para morar melhor, mais longe, e faz o trajeto um pouco mais distante e menos frequente. Então, esse é um caso de uso muito grande do qual a gente abraçou. Mas a gente tem uma perspectiva super positiva para a nossa indústria. Cada vez mais, trazendo mais eficiência, que é o que a ClickBus consegue fazer para as viações, a gente consegue aumentar o total de viagens. E aí, muitas vezes, reduzindo o preço. Então, a gente está muito confiante que as pessoas vão continuar viajando, vão viajar mais de ônibus e a experiência vai ser melhor utilizando as nossas plataformas. E o que eu vi é que vocês incentivam, né? Logo no primeiro uso ali da plataforma, seja no site, seja via app, né? Que vocês dão um descontão. Então, é uma forma, é um incentivo para o primeiro usuário, né? E é fundamental, porque aí todos os dados, tudo aquilo já fica com vocês já carregam esse novo cliente. O nosso propósito, tudo começa no nosso propósito, né? Nosso propósito é viabilizamos momentos únicos e transformadores viajando de bus. Então, os 230 colaboradores e colaboradoras da ClickBus pensam nisso. Eu preciso viabilizar essa viagem.
Um call não vai ser a mesma coisa, um e-mail não vai ser a mesma coisa, postergar aquela viagem não vai ser a mesma coisa. Aquele momento tem que acontecer ali. Então a gente tenta fazer de tudo para acontecer. E sim, temos alguns incentivos, temos promoções, temos campanhas para poder justamente fomentar não só a viagem, mas também fomentar o canal digital. E se tratando de carreira, você disse que não está desde o início lá, com 12 anos, né, a empresa ClickBus tem. Mas quando que você chegou então e a sua trajetória se cruzou com a ClickBus? Eu tenho uma carreira um pouco diferente, né? Eu sou um dos poucos executivas próximo dos 50 anos que só trabalhou em empresa digital. Eu nunca trabalhei numa empresa que não era digital e eu comecei a trabalhar no milênio passado. E a minha carreira, eu comecei como empreendedor. Eu venho de uma família de empreendedores, eu montei minha empresa, eu acabei vendendo ela e depois eu segui para a carreira executiva. Tive a felicidade de trabalhar em empresas grandes, digitais, em épocas de muito crescimento. Trabalhei no X, na época era o Twitter, comandando a área de growth aqui no Brasil. Também tive uma passagem pela Uber, também na parte de hipercrescimento, que foram duas escolas incríveis de como é que as empresas sediadas no Vale do Silício atuam e trabalham com tecnologia. Depois o OLX, PicPay, e cheguei aqui na ClickBus numa hora um pouco dolorida. Era justamente logo depois da segunda onda da pandemia em 2021, onde as pessoas não podiam nem viajar, não conseguiam ir para as rodoviárias e ter o ônibus. Então, foi uma hora muito dolorida para a empresa trabalhou muito bem com as viações nessa hora, mas estamos muito felizes que estamos recuperados assim, desse momento e cada vez mais crescendo mais, tanto a indústria quanto a própria ClickBus. E da pandemia até agora, já houve essa volta total dos usuários, dos passageiros? Houve uma mudança de comportamento? Vocês estão querendo retomar? Quando a gente olha o mercado inteiro, a gente vê essa recuperação em quantidade de passagens ou valor de passagens emitidas, mas teve uma migração de casos de uso, muito interessante também. Então, o modelo híbrido de trabalho, a gente vê que isso é um caso de uso cada vez mais crescente e algumas outras mudanças que aconteceram aí devido à pandemia. Mas a gente gosta muito de não só entender quais são essas mudanças, mas muitas vezes prever essas mudanças e ajudar com que essas mudanças aconteçam aí também, promovendo a viagem de ônibus. E o que a ClickBus espera para esse segundo semestre, para o ano que vem? Dá para adiantar alguma coisa? Tem algum projeto em andamento? A gente é uma travel tech. A gente é a principal travel tech do rodoviário. Somos um dos destinos mais utilizados de viagens, as marcas mais utilizadas de viagens no Brasil. Cada vez mais a gente quer fomentar isso. A gente quer com que, especialmente as novas tecnologias como inteligência artificial, como que a gente tem feito de personalização para, primeiro, migrar os usuários offline para o online, para ter todos os benefícios ali do online e cada vez mais oferecer formas que as pessoas possam fazer mais viagens. De novo, seja para curtir umas férias, seja para visitar um ente querido, seja para fazer uma reunião necessária, seja para ver um show, mas sim, que as pessoas utilizam aí do rodoviário, principalmente a ClickBus. Bom, acabou então a nossa entrevista. Eu agradeço demais pela presença, por compartilhar suas experiências aqui e também falar um pouco mais desse transporte que é tão importante para o país. Eu que agradeço, foi uma ótima conversa. Obrigado. Obrigada também a você que ficou até agora aqui com a gente. Bom, você sempre tem um episódio lá nas plataformas digitais da Record. Dá para ver esse episódio de novo e rever outros também. Nossa versão em podcast está disponível nos principais tocadores do gênero e também o JR Business é transmitido pela Record News. Eu te espero. Até a próxima. Tchau.